Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a crise que está impactando os fundos imobiliários. Sim, os queridinhos do mercado financeiro, os queridinhos dos investidores pessoa física que estão sofrendo bastante nos últimos anos por conta de alguns motivos que a gente vai explorar hoje e também vou te mostrar o porquê que nós não investimos em fundos imobiliários na nossa estratégia da Musa Capital. Então vamos lá, um dos principais motivos dessa queda expressiva que os fundos imobiliários sofreram no último ano, nos últimos anos na verdade, foi as taxas de juros mais altas. Isso quer dizer que quando a gente tem à disposição um título pré-fixado de 15% ao ano, 16% ao ano, ou mesmo um título público de 14% ao ano, como a gente tem agora disponível no mercado, os investidores acabam correndo um pouco mais para os títulos de renda fixa e evitando fundos imobiliários ou até vendendo fundos imobiliários porque eles são ativos de renda variável. É um comportamento semelhante com as ações. Quando a Selic sobe e as taxas de juros futuros sobem e você tem à disposição, o investidor tem à disposição um título de renda fixa com boa rentabilidade, ele evita o risco e vai para ativos de segurança, impactando então a cotação dos FIIs. Além dessa questão de preferência dos investidores, outra razão que afetou bastante esse mercado no último ano, nos últimos anos, é a desaceleração do mercado imobiliário e também por conta dos juros mais altos, tá? Porque quando a gente tem juros mais altos, fica mais difícil das pessoas adquirirem imóveis. Então acaba diminuindo um pouco a demanda por imóveis e as pessoas começam a olhar para outros ativos. E a outra razão é a desaceleração da economia como um todo, certo? Porque se a gente tem um mercado que não está contratando muitas pessoas ou que não está comprando muitos bens da internet ou de forma geral, acaba diminuindo a demanda por aluguel de lajes corporativas, de galpões logísticos e tudo mais, e com isso, com a queda da demanda, o preço acaba diminuindo também, então acaba afetando diretamente a demanda por ativos de tijolo diretamente e não só desses setores, como shoppings também e outros setores que podem ser impactados pela queda da demanda. Isso falando dos fundos de tijolo, dos fundos de papel. O risco que a gente tem, que a gente está vendo no mercado é por conta da inadimplência. Quando o juro aumenta, as empresas elas têm maior dificuldade, não só as empresas, as pessoas físicas também têm maior dificuldade para pagar a sua dívida, para pagar os seus financiamentos. Com isso, a gente acaba vendo alguns defaults, que é quando um devedor não paga a sua dívida e os fundos imobiliários, por se tratarem majoritariamente de ativos de renda fixa de risco, ou seja, empréstimos para pequenas empresas, para pessoas físicas e tudo mais, que são geralmente mais afetados por questões de juros mais altos, a inadimplência cresce bastante, os defaults aumentam bastante e acaba impactando a rentabilidade dos ativos também de papel, que tiveram quedas consideráveis na sua cota. E você pode se perguntar, mas eu estou recebendo 1% ao mês em dividendos. Sim, a maioria dos fundos, vários fundos têm pago 0,8%, 1%, às vezes até mais, de dividendo mensal. Mas se você verificar a sua cota do ativo, ela está ou no zero, ela não se movimentou nesses últimos 2 anos praticamente e até caiu, dependendo do caso, tá? Então, quando você olha na ponta do lápis, o que rendeu mais? O FII ou um ativo de 115%, 120% do CDI, o ativo de 120% do CDI, ele teve uma trajetória constante, teve um rendimento mais alto que o seu fundo imobiliário, lógico, não tem ali a questão da isenção dos dividendos, não tem o pagamento de dividendos, mas em termos de rentabilidade bruta, ele vai ser mais alto, tá? E até no longo prazo, considerando que a gente teve um aumento de juros atualmente. E pensando ainda na renda fixa, é possível pegar ativos muito bons, avaliando o prazo que você tem e fazer bons investimentos nessa classe de ativo. Além disso, você pode explorar o mercado internacional, que a gente fala bastante aqui no canal, a gente explora bastante com os nossos clientes. Então, se você quiser investir no exterior, provavelmente seja uma melhor alternativa do que os FIIs, na verdade, com certeza vai ser. Na renda fixa, provavelmente vai te entregar uma rentabilidade mais consistente e menos risco, menos volatilidade. Você não vai ver a sua carteira variando bastante e caindo eventualmente, perdendo para o CDI,
E isso é um grande problema que os investidores têm, certo? Isso explica o motivo da gente não investir em fundos imobiliários aqui na empresa. Por quê? Os fundos imobiliários, eles têm alta volatilidade, eles variam bastante de acordo com o mercado, está muito suscetível a riscos específicos do mercado e não entregam um retorno tão bom assim, né? Um retorno que compense esse risco assumido. Então, quando a gente olha uma teoria de portfólio, né, e roda testes estatísticos na hora de montar uma carteira de investimentos bem diversificada, segura e rentável, os fundos imobiliários são deixados de lado porque a volatilidade que eles trazem para a sua carteira, para os seus investimentos, não compensa o retorno que ele agrega. Isso no curto, no médio e no longo prazo. Se você rodar o IFIX contra o CDI, contra o IMAB, né, que é o indicador de títulos públicos atrelados na inflação, se você comparar com ativos indexados ao dólar, se você comparar mesmo com a bolsa, né, tanto americana quanto a brasileira, no longo prazo, com certeza esses ativos, mesmo com maior volatilidade, eles vão te entregar mais retorno. Então, por essa razão que a gente não aloca nessa classe de ativo, a gente tenta evitar ao máximo, né, fazer qualquer tipo de recomendação de fundos imobiliários, porque a gente acredita que eles não têm um potencial de retorno bom para os nossos clientes. Se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos, entender por que eu estou falando isso, né? Por que a gente não investe e te mostrar os dados, né, de por que os FIIs não vale a pena na carteira, se você está alocado em FIIs e quiser revisar a sua estratégia, entender se faz sentido vender eles agora ou não, entre em contato no link que tem aqui embaixo, que os nossos consultores vão entrar em contato com você, vai entender os seus objetivos financeiros, entender a sua realidade de vida, vai olhar a sua carteira de investimentos, analisar ativo por ativo e aí sim vai te recomendar as modificações necessárias nesse portfólio, seguindo uma estratégia sólida, estatisticamente testada, condizente com o seu perfil, com seus objetivos e, obviamente, segura e muito rentável no Brasil e no exterior. Então entre em contato para conhecer o nosso serviço. Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Eu te mostrei o que está afetando principalmente o mercado de fundos imobiliários, as razões por trás dessas quedas recentes e também por que não compensa, por que não vale a pena investir nessa classe de ativos. E você, o que você acha de fundos imobiliários? Você está investindo, não está? Vai vender ou não vai? Comenta aqui embaixo e me diz o que você acha dessa classe de ativos e o que você vai fazer daqui para frente. Tá certo? Até a próxima!